Jogador contratado pelo Corinthians por R$ 31 milhões é desejo da torcida e diretoria pode fazer negócio. Zagueiro revelado no Santos teve um ótimo ano pelo Vitória e pode ser um alvo interessante para o Corinthians. Confira. Rodrigo Garro recebe notícia e, mesmo com processo, deve se apresentar ao Corinthians. Jogador passa por um dos piores momentos de sua vida pessoal. Acidente na Argentina. Rodrigo Garro, um dos principais jogadores do Corinthians, está passando por um dos piores momentos de sua vida. O meio-campista se envolveu em um acidente que custou uma vida. A situação está sendo investigada e o jogador do Corinthians, enquanto estava dirigindo seu carro, bateu em uma moto. Segundo os relatos, o jogador fez o bafômetro e constou a quantidade mínima de álcool. Com isso, seu futuro no Corinthians ficou em dúvida. Muito está repercutindo nas redes sociais e a reapresentação de Garro para o início da temporada de 2025 ganhou um desfecho. Volta normalmente às atividades. Segundo divulgado pela CNN, o jogador do Corinthians irá se reapresentar normalmente no timão. No entanto, algumas exigências foram feitas pela Justiça da Argentina. Garro deverá se apresentar às autoridades jurídicas quando necessário, passível de mandado de prisão em caso de não comparecimento quando for solicitado. Com isso, o jogador volta ao Corinthians no dia 07. Corinthians no mercado da bola. No âmbito das negociações, o Corinthians está sem apresentar nenhum reforço de maneira oficial até o presente momento. Muito pelo contrário, visto que a equipe de Ramon viu um dos ídolos ir embora. Fagner se apresentou ao Cruzeiro de maneira oficial e, em um contrato de empréstimo, irá jogar a temporada de 2025 pelo Cabuloso. O jogador é muito querido pela fiel torcida. O Corinthians recebe a maior proposta por Breno Bidon e pode liberar o jovem para o gigante europeu. O meio-campista é alvo constante de propostas de outras equipes e pode selar a sua saída do timão ainda em 2025. Breno Bidon voltou a ser alvo de propostas no Corinthians. O ano de 2024 está no esquecimento do Corinthians. Com muita oscilação, o time brigou diversas vezes contra o rebaixamento no Brasileirão. Um dos principais nomes para manter o time na Série A foi Breno Bidon. Para 2025, o clube alvinegro quer uma transformação. Tudo já começou com uma mudança na Neoquímica Arena. Porém, o elenco do timão sofrerá com as principais mudanças no ano. Enquanto busca a renovação com o jovem, o Corinthians pode vender o jogador. Isso porque uma proposta de um gigante europeu pode tornar a sua permanência impossível no time. O gigante europeu faz proposta por meia. De acordo com informações do jornalista Samir Carvalho, um gigante europeu enviou uma nova proposta a Breno Bidon. Recentemente, ele recebeu sondagens de Portugal. Segundo a reportagem, o jogador recebeu uma das maiores propostas até o momento. Os valores não foram revelados. A oferta teria chegado ao Corinthians por meio dos representantes do volante. O Corinthians define valor para a venda de Bidon. O Corinthians reconhece o talento que tem em seu clube e já definiu o valor mínimo para concretizar a venda do meio-campista, geralmente sondado por outros clubes, para outras equipes. De acordo com Jorge Nicola, o time alvinegro estipulou o valor de 20 milhões de euros, 128 milhões de reais, para fazer negócio. A multa de Bidon está fixada em 50 milhões de euros. Alvo do Corinthians não formará dupla com André Ramalho e zagueiro jogará no Olympique de Marseille. Timão monitorou a situação do zagueiro, que definiu seu destino. O zagueiro não formará dupla com André Ramalho no Corinthians em 2025. Uma verdadeira bomba assolou os noticiários neste sábado, 4. Isso porque um dos destaques do Corinthians em 2024, o argentino Rodrigo Garro, se envolveu em um acidente que acabou na morte de um civil. Ele deverá ser denunciado por homicídio culposo. O timão irá acompanhar todo o processo e tomar as decisões cabíveis. Mas enquanto isso, também segue focado no mercado da bola e a zaga é uma das prioridades. Davi Luiz aceitou reduzir seu salário e o clube paulista tomou sua decisão. Além dele, nos últimos dias, o time do Povo havia demonstrado interesse no zagueiro Luiz Felipe Eslázio e que está rescindindo com o Al Ittihad da Arábia Saudita. Agora, ele acabou definindo seu futuro e será longe do clube paulista. Fabrício Romano crava zagueiro no Olympique de Marseille. A informação é que o timão vinha monitorando a situação do defensor de 27 anos. O nome seria ideal, por ser um zagueiro técnico e canhoto, cabendo perfeitamente no time de Ramon Dias para formar dupla com André Ramalho. Porém, de acordo com o jornalista Fabrício Romano, especialista em bastidores do mercado da bola, o brasileiro chegou a um acordo com o Olympique de Marseille e seguirá sua carreira atuando na França, após deixar a Arábia Saudita. Abre aspas. Olympique de Marselha fecha acordo para contratar Luiz Felipe em transferência gratuita. O zagueiro deixa o clube saudita como agente livre e ingressa no ON com efeito imediato. Luiz viajará para Marselha na segunda-feira, afirmou no X, antigo Twitter. O timão precisa contratar para a zaga. Com uma opção a menos,
O nome mais forte é Davi Luiz, mas o Timão segue buscando outro jogador para o setor e teria se cansado de esperar o ex-Flamengo. Além de Ramalho, Ramon Dias tem à disposição Kaká, Gustavo Henrique, Félix Torres e o jovem João Pedro Tcheca, que volta de empréstimo após atuar pelo Ceará. E o Pogba ainda tem chances. Enquanto isso, a situação de Pogba esfriou de vez. O jogador francês deverá decidir seu futuro apenas perto de março, quando sua punição do doping terminará. Ainda há chances dele chegar ao Timão, mas hoje ele está mais distante. O zagueiro aparece no radar da torcida do Corinthians. O Corinthians vive um início de ano bem diferente do que viveu em 2024. Na época, ainda sob comando de Mano Menezes, o Coringão iniciava o ano sem grande expectativa e sofria em praticamente todas as competições. Todavia, com alguns reforços de peso contratados, o alvinegro de Ramon Dias fez boa reta final de Brasileirão e agora se prepara para 2 decisões pela pré-Libertadores, na qual precisa avançar para disputar a fase de grupos. O Corinthians, em busca de reforços estratégicos para fortalecer seu elenco, tem se mostrado atento ao mercado de transferências e focado em áreas específicas, como a defesa. O setor de zaga, em particular, é uma das prioridades da diretoria e, recentemente, o nome de Wagner Leonardo, defensor do Vitória, surgiu como uma possibilidade interessante. Com o perfil que o Timão procura, um zagueiro canhoto, o atleta de 25 anos tem se destacado na Série A e já é considerado uma das promessas para o futuro. Revelado nas categorias de base do Santos, Wagner teve uma passagem muito positiva pelo Vitória, onde fez 36 partidas na última edição do Campeonato Brasileiro e surpreendeu até mesmo pela sua participação ofensiva. Com 5 gols marcados, o número é impressionante para um jogador da posição, mostrando sua versatilidade e capacidade de fazer a diferença tanto na defesa quanto no ataque. Essa característica chamou a atenção de muitos clubes, inclusive do Corinthians, que vê no defensor um jogador com grande potencial para atuar ao lado dos seus zagueiros mais experientes. Embora o interesse no atleta seja real, vale destacar que ainda não houve nenhuma proposta formal do Corinthians ao Vitória. O presidente do clube baiano, Fábio Mota, já deixou claro que a negociação envolveria uma quantia considerável, estipulando um valor de 5 milhões de euros, cerca de 30 milhões de reais. Esse preço, claro, pode ser um desafio, mas não impede o Corinthians de seguir atento à possibilidade, uma vez que o jogador se encaixa nas características que o clube busca para reforçar o sistema defensivo. Além disso, é interessante observar que, até o momento, o gerente de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado, ainda não entrou em contato diretamente com o Vitória para tratar sobre o jogador, mas a torcida corintiana já tem se manifestado nas redes sociais. A aprovação do nome de Wagner Leonardo entre os torcedores é clara, com muitos apontando a qualidade técnica do defensor e a necessidade de reforçar a zaga com um jogador jovem, talentoso e com margem para evolução. Em um mercado competitivo, onde as negociações são rápidas e exigem estratégias bem planejadas, o Corinthians está atento às oportunidades. A busca por um zagueiro canhoto como Wagner Leonardo reflete não só a necessidade de melhorar a defesa, mas também a vontade de trazer jogadores que possam se destacar em um futuro próximo, consolidando uma base sólida para os próximos campeonatos. E aí, fiel torcedor, você aprova a contratação Wagner Leonardo para reforçar o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor. E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade.